Beleza, pessoal, estou de volta a mais um vídeo. Bem rapidamente, quero falar com você, você que está começando a estudar, você que não tem muita familiaridade com a questão de estudar, que está meio perdido. Não é esse vídeo não é para você que já está estudando há muito tempo, que tem muita familiaridade. Por quê? Porque esse vídeo eu vou dar algumas dicas em relação ao que você deve estudar e como você deve estudar. Primeira dica, pessoal, olha só, estuda lendo a lei. Muitas provas, muitas provas de concurso estão cobrando a lei seca. O que é a lei seca? É só a leitura da lei. Ou seja, tem questões que vão pedir de forma mais profunda a questão e tem provas que vão pedir a leitura da lei. O conhecimento da lei, por exemplo, a Constituição, o artigo 5º, que despenca nos nas provas de concurso, a 9784, a lei que regula aí o processo administrativo. Você precisa saber essa lei para entender algumas coisas sobre as matérias. Então você que não é do direito, geralmente quem não é do direito é que tem muita dificuldade. Lê a lei, tá bom? Então você vai fazer a leitura da lei seca. O que é doutrina? Você vai pro cursinho, foi pro cursinho, nunca ouviu falar da palavra doutrina e fica, poxa, o professor do cursinho, olha a doutrina diz, os doutrinadores diz, a Maria Silva Zanella de Pietro diz, o Pedro Lenza diz, o José Afonso da Silva diz, o fulano de... Doutrinador é o pensamento, né? Ou seja, são as mentes pensantes do direito, é o pensamento dos doutrinadores do referido ramo do direito. No direito administrativo, a Silvia de Pietro. No direito constitucional, José Afonso da Silva, né? Então e por aí vai. Então é o pensamento daquelas pessoas que estão mais especializados no ramo do direito ao qual você está se aproximando, né? Está se ocupando de estudar. E a jurisprudência, o que é a jurisprudência? Jurisprudência são as decisões dos tribunais. Decisão dos tribunais, ou seja, os tribunais, aí você vai entender, dependendo para o concurso. Você está fazendo um concurso federal, um concurso de tribunal regional federal. Aí você tem que entender que você precisa ler as súmulas e algumas decisões, ou as decisões mais importantes de determinados assuntos do STJ e do STF. Lembrando, STJ ele vai cuidar da uniformização da jurisprudência no país, ou seja, e aí o STJ ele vai uniformizar essa jurisprudência, porque já pensou, se o STJ, se o tribunal no estado diz uma coisa que é contrária ao pensamento de um tribunal superior, que é o STJ, estaria errado, você não teria segurança jurídica. E o STF vai cuidar das matérias relativas à defesa da Constituição, ele é o guardião, ou deveria ser, da Constituição, ok? E é aqui, ó, estava aqui no site do PCI, quero te indicar um site para você dar sempre dando uma olhada. O PCI traz um panorama de todas as vagas disponíveis em concurso público. Primeiro em nível nacional, tá vendo aí? Nível nacional, e aí ele vai por região. Você pode entrar tanto aqui, né, por cima, aqui nesse menu que vai direto, ou você pode ir rolando ou descendo as páginas e encontrar a sua região, o concurso que esteja aberto e tal. Lei seca, tá aí a Constituição, lei seca. Você, ao clicar no texto compilado, toda aquela matéria que está na Constituição, que esteja riscado dessa forma, tá vendo? Ó? Não está riscado, não está taxado, quer dizer que isso aqui foi revogado. Quando você clica nesse comando aqui, texto compilado, aquele texto lá desaparece e você tem só o texto que está vigente, que está valendo. Aqui você vê as emendas constitucionais, ok? E emendas de revisão, ato das disposições constitucionais transitórias, atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º, muito interessante, que tratam sobre direitos e garantias individuais e tratados internacionais, ok? Aí tá aqui o site do Supremo Tribunal Federal, você faz a pesquisa, né, para jurisprudência, e aqui tem as súmulas vinculantes que você precisa dar uma lida, e as súmulas gerais. Súmula vinculante vincula o juiz, né, tanto de primeiro grau, de segundo grau, ele está vinculado. O STF decidiu daquela forma, não tem como o juiz decidir contrário ao que o STF já decidiu, porque eram tantos os processos repetindo sobre aquela matéria
que o STF criou a súmula vinculante para então uniformizar o que? Essa matéria constitucional, tantas matérias e tantos julgados, criou-se a súmula vinculante para uniformizar. Aí você tem aqui o STF, o STJ. O STJ, você também faz aqui, ó, pesquisa livre, né? E vai na jurisprudência. O STJ, ele vai ter a jurisprudência dele e vai ter as súmulas dele, né? Então é bom entender. A leitura das súmulas, não há súmula vinculante no STJ. Somente o STF tem súmula vinculante, tá bom? Somente o STF. Então isso é um vídeo rápido para você que está, né, estudando, está começando a estudar, está se familiarizando. Aqui uma relação de vários livros, né, de direito constitucional e tal, direito penal e tudo mais, direito do trabalho e tal. Então você tem uma pesquisa muito grande para ser feita aí. Então, voltando aqui a esse tema, né? Lei, doutrina e jurisprudência. E uma coisa, questões, resolva muitas questões, tá? Questões, resolva muitas questões, um número muito grande de questões. E dentro disso, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre sites que você resolve questão, e as questões te ajudam muito na hora da prova. Falou? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu.